Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Um dos meus propósitos aqui é não ter enrolação, então esse é o nosso primeiro conteúdo a ser entregue. Dessa vez vai ser em vídeo com slides. A gente vai conversar muito lá na comunidade ainda, porque eu quero a colaboração de vocês. Vocês estão participando da comunidade de forma gratuita, justamente porque a gente está testando formatos, né? Meu propósito aqui nesse início é testar formatos, ver o que funciona melhor para o consumo de todo mundo e que seja viável para mim, dentro da minha rotina, elaborar esse conteúdo. Então, ao longo da semana eu vou conversar com vocês, pedir a colaboração de todo mundo para me dizer qual é a opinião de vocês sobre o formato. Se vocês preferem em vídeo, assim como eu estou fazendo, vídeo aula, né, com slides, em formato de áudio com um texto disponível ou só escrito. Então, estou disposto a adaptar e mudar o formato. Conto com vocês para colaborar com isso. Como eu disse, a comunidade está sendo gratuita por enquanto, justamente porque é um período de testes e modelamento da comunidade e da entrega, para que ano que vem esteja tudo redondinho. E aí, vocês que entraram agora e estão entrando ainda, vão ter isso de graça enquanto essa comunidade existir, a não ser que vocês saiam, aí, pô, vacilaram também, né? O negócio de graça saiu por quê? E aí, quando voltar, infelizmente, vai ter que pagar. Mas qualquer coisa vocês conversam comigo aí, tá bom? Indo direto ao ponto, esse é o nosso primeiro conteúdo. O propósito de hoje é falar sobre um equívoco meu dentro da clínica, um caso clínico em que eu falhei, mas felizmente tive a oportunidade, por ser um paciente antigo que já tinha confiança em mim, tive a oportunidade de tentar corrigir isso. E era uma dor calcânea, uma dor em região de tendão calcâneo. Não vou dar muito spoiler, né? E só um outro parêntese aqui, vamos lembrar que isso aqui vai ser uma sequência de vários conteúdos, de vários temas. O tema hoje não é o tratamento da tendinopatia em si, e sim o processo de avaliação e várias outras coisas de monitoramento do paciente para diferenciar diferentes tipos de doenças do tendão. Então, eu não vou entrar muito no mérito do que foi feito para tratamento. Em outros momentos, nós vamos falar sobre isso, mas não fiquem chateados porque eu passei batido sobre isso, tá bom? Mas já foi aí 2 minutos e meio de vídeo, vamos direto ao ponto, beleza? Eu falo um pouquinho rápido mesmo, então vocês que têm mania de assistir tudo acelerado, sinto muito. Bora lá. Essa é a história de um momento da minha vida em que a minha pressa, esse cabeludão aí de terno fortão aí sou eu, claramente, né, na foto, a minha pressa, a junção da minha pressa com um cachorro e, e um chinelo Havaianas fizeram tudo ir por água abaixo. Já vamos entender o que aconteceu aí, como que esses três grandes fatores se juntaram para cagar tudo na minha cabeça. Uma frase que vai resumir tudo isso aqui de hoje, essa conversa de hoje, que eu vou levar muito aqui dentro da comunidade, é que a pior forma de falhar não é cometer um erro qualquer, é falhar justamente porque você ignorou aquilo que sabia ser o certo. Eu digo isso porque eu tenho alguns princípios pessoais que eu levo para o meu trabalho, que eu tento ao máximo não feri-los, que são três especialmente. São eles: fazer uma avaliação sem pressa, em primeiro lugar, evitar encaixes e qualquer coisa apressada, um jeitinho, uma malandragem para correr com as coisas, porque a gente precisa garantir uma visão completa sobre o caso. Eu tenho um princípio pessoal muito grande de levar em todos os pacientes um monitoramento regular, esse monitoramento regular do paciente, que não é mandar o paciente com exercício para casa e depois a gente se vê, né? A gente tem que ficar perto desse paciente porque a gente precisa fazer ajustes finos no processo de remodelamento tecidual, no processo de ajuste dos exercícios, ou seja, do que for, seja qual for a nossa conduta, a rotina do paciente, a entender o que é viável. E a gente tem que ter, sim, em terceiro lugar, uma capacidade de interferência na rotina do paciente, porque nós precisamos entender e modificar atividades cotidianas que podem impactar a reabilitação. Isso aqui deve ser unanimidade entre todos nós. Nós temos aqui fisioterapeutas, profissionais de educação física, médicos, né? Que grande parte da barreira para o nosso sucesso em um caso, muitas vezes, não é saber o que fazer em si, é conseguir fazer com que o paciente execute tudo aquilo da forma com que a gente queira. Então, a gente tem que ter a capacidade de intervir na vida do paciente para que tudo aquilo, pelo menos nem que seja uma intervenção temporária, né, para que tudo aquilo realmente se concretize como um sucesso.
Em primeiro lugar, por que a gente fala de avaliação sem pressa dentro de uma tendinopatia? A saúde do tendão, isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui é um grande artigo da professora Karen Silbernagel, lá da Universidade de Delaware, né? A saúde do tendão, ela depende não só da sua função em si, da sua biomecânica, como nós fisioterapeutas temos uma mania de falar, né? Não que a biomecânica seja uma coisa ruim, pelo contrário, eu trabalho muito com isso, mas ela é só um dos ingredientes que vai determinar a saúde do tendão. Então, na hora de reabilitar o tendão, nós dependemos de manipular a biomecânica do tecido, nós dependemos de manipular e avaliar a função do tecido da pessoa, nós dependemos da estrutura e fisiologia do tendão, do tecido propriamente dito, nós dependemos muito, muito, muito de fatores psicossociais do paciente e dos sintomas propriamente ditos. A gente sabe muito bem que a dor por si só não significa uma lesão tecidual, e muitas vezes a lesão tecidual não significa que vai haver dor. Então a gente tem uma conjunção de fatores, todos igualmente importantes a depender do caso, que vai determinar a saúde do tendão e o sucesso da nossa reabilitação. Além disso, essa avaliação sem pressa é que, a gente vai entrar muito nesse mérito hoje, os tendões possuem diferentes regiões, diferentes estruturas que determinam doenças diferentes e tratamentos diferentes. Então, só lembrar desse nosso órgão motor como um todo, né, vindo do músculo, nós passamos do músculo para a junção miotendínea, que ainda vai ser um tema de aula detalhada nossa. Depois da junção miotendínea, nós temos uma continuidade tecidual, né, do músculo, junção miotendínea, o tecido tendíneo propriamente dito, rico em colágeno tipo 1 e 3 especialmente, né, com os tenócitos e fibroblastos bem alinhados, já vou entrar nesse mérito, e bastante matriz extracelular, rica nesse colágeno bem alinhadinho, paralelo, transmitindo força e com algum nível de elasticidade. Depois nós passamos para fibrocartilagem misturada com tendão, então tendão misturado com fibrocartilagem, em que o tecido começa a se tornar um pouquinho mais rígido. Ainda nessa continuidade, nós passamos a ter já a presença de fibrocartilagem calcificada juntamente com o tecido tendíneo, até que a gente chegue na transição ao tecido ósseo. Então, é uma continuidade tecidual em que um ou mais desses tecidos aqui podem estar comprometidos, e a gente precisa saber avaliar isso e tratar isso de formas diferentes. Então, de uma forma geral, sendo bem grotesco e superficial, eu peço licença para ser assim, isso é de outro artigo, né, da professora Silbernagel. Aqui nós temos uma ressonância magnética de um caso típico de tendinopatia do corpo do tendão, tá? Então, a tendinopatia proximal, tendinopatia do tendão livre, que a gente chama assim também, em que a gente tem aqui um espessamento e uma perda do padrão fibrilar tendíneo no exame, desculpa, falei ressonância magnética, mas isso aqui é uma ultrassonografia, tá? Uma panorâmica de ultrassonografia. Então aqui nós temos o corpo do tendão, o tendão livre, e a região insercional está aqui embaixo, livre de doença, né? E essa doença do tendão é muito diferente da tendinopatia insercional, em que a gente vai ter um comprometimento já dessa região do tendão aqui, com fibrocartilagem, e já próxima da fibrocartilagem calcificada, mas também do corpo do tendão. Por que essas doenças são diferentes? Porque nós temos, assim como nesse modelo aqui, mas passando para o modelo do tendão calcâneo aqui desenhado, o corpo do tendão, com essas fibras de colágeno bem alinhadas, né, presença de fibroblastos e tenócitos com bastante matriz celular elástica, ele é submetido principalmente a forças de tensão longitudinal. Então é um tecido que é sempre esticado e recebe poucas forças compressivas ou forças de cisalhamento ao seu redor. Então a gente chama isso de tendão livre, essa região, justamente porque nessa região ele não está sofrendo cisalhamento de músculo nem de osso. Aqui a gente tem somente a pele desse lado de cá e o coxinha adiposo de Keiger desse lado de cá, que a gente já vai revisar também. Quando a gente chega próximo ao osso calcâneo e a gente tem essa transição para o tecido já com presença de
tecido fibrocartilaginoso e fibrocartilagem calcificada, essa região já é submetida a bastante força de cisalhamento e força compressiva contra o próprio osso calcâneo. Então, as forças que atuam sobre essas regiões são muito diferentes. Então, a abordagem terapêutica tem que ser muito diferente e, geralmente, o mecanismo de lesão tem suas diferenças também, tá bom? Além disso, nós temos ainda alguns outros tecidos, essa imagem está inversa em relação à outra, então aqui nós teríamos a pele, aqui o osso calcâneo, nós temos alguns outros tecidos que compõem a êntese, né, que nós chamamos já de órgão-êntese, né, porque não é um tecido só, é um conjunto de tecidos que realizam uma função. Aqui nós temos o tendão que nós dissemos já explicamos. Além disso, nós temos o coxinha adiposo de Keiger com uma função de proteger o tendão dessas possíveis forças e estruturar o tendão, manter o tendão no lugar. Nós temos também o tecido ósseo aqui, a trabecular óssea aqui para baixo, que precisa ser avaliada. A bursa retrocalcânea, que também precisa ser avaliada e considerada numa avaliação de tendinopatia ou dor na região calcânea. E nós temos também, que não está citado nessa imagem, que a bursa subcutânea nessa região, além de alguns outros tecidos, né? Então, olha como é complexo, e quando a gente vai avaliar uma ressonância magnética, agora sim uma ressonância magnética, pode existir um comprometimento do corpo do tendão, pode existir um comprometimento, como nesse caso aqui, da bursa subcutânea, que estaria por aqui, a bursa retrocalcânea, que também está comprometida, nós temos aqui uma região de calcificação do tendão e uma região já de uma proeminência óssea sendo depositada aqui, né, posteriormente ao calcanhar, um entesófito, né? A gente tem os osteófitos, que a gente fala muitas vezes nas artroses, mas nesse caso aqui é um entesófito, é um aumento, uma proeminência da região da êntese. Além de todos esses tecidos, nós temos também que avaliar o peritendão, o grande esquecido, né? Que é um tecido muito, muito, muito importante. E eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção aqui. Vou falar um pouquinho mais devagar, porque olha a característica do peritendão. É um tecido composto por duas membranas, o paratendão e o epitendão. Essas membranas juntas formam o peritendão e ele é uma continuidade da fáscia crural, que é a fáscia que recobre e separa os compartimentos da perna, que vem desde lá do joelho e vai separando os compartimentos da perna. E aí, quem tiver dúvida nisso, dá uma pesquisada em compartimentos da perna. Tá? Essa fáscia crural vai dar início ao tecido que se torna, olha aqui ó, nessa imagem, a fáscia crural, dá origem ao peritendão. E o peritendão recobre o coxinha adiposo de Keiger e o tendão calcâneo. Nessa próxima imagem aqui, vocês podem ver melhor, ó, o peritendão está aqui, o paratendão por cima, o epitendão por baixo, aqui está o paratendão, tá? Aqui é a fáscia crural, e esses tecidos, e aqui o coxinha adiposo de Keiger. E esses tecidos são responsáveis pela lubrificação e estruturação do tendão calcâneo. Então é um tecido responsável por muita produção de hialuronona, né? Hoje em dia cresceu muito a injeção de ácido hialurônico, né? Então o peritendão produz muita hialuronona justamente para que o tendão possa deslizar e transmitir força sem gerar tanta força de cisalhamento ao seu redor. Falei pra caramba, falei rápido, como eu disse. Então, por que a gente tem que ter essa avaliação sem pressa? Porque a gente tem que, se for realmente uma tendinopatia, diferenciar se é um comprometimento do tendão livre ou se é uma tendinopatia insercional, se existe ou não comprometimento das bursas retrocalcânea e subcutânea, se existe comprometimento do coxinha adiposo de Keiger, se existe alguma deformidade Haglund, uma entesopatia, um entesófito, alguma coisa desse tipo, se existem calcificações no tendão, se existe comprometimento do peritendão e, por último, se realmente é um comprometimento do tendão calcâneo. E esse artigo aqui eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem eu mando os outros que eu estou citando aqui, tá? Esse artigo eu vou mandar para vocês lá no grupo,
na comunidade, que nas tendinopatias a gente tem sim como padrão ouro, especialmente na tendinopatia do tendão calcâneo, padrão ouro para dar início ao diagnóstico, a palpação, a região dolorosa, a palpação. É sim, isso não é uma questão de opinião minha, tá aqui nesse grande artigo aqui, que a gente tem o prazer de ter um brasileiro como coautor, que é o professor Rodrigo Scatoni, que foi banca da minha dissertação de mestrado, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na palpação e na região dolorosa, na avaliação, nós podemos diferenciar entre tendinopatia insercional, tendinopatia do corpo do tendão, ou mid portion, né, como se fala em inglês, se é um pinçamento, né, um impacto posterior do tornozelo, se é algum comprometimento com deformidade em Haglund ou exostose do calcâneo, se é uma dor subtalar, que pode ser confundida também com dor do tendão calcâneo, se existe ou não uma bursite retrocalcânea, se existe uma bursite subcutânea, ou também chamada de superficial, se existe uma doença de Sever, se existe uma fratura por estresse do calcâneo, uma tendinopatia plantar, que vai dar uma dor mais medial, uma tendinopatia do flexor longo do hálux ou do tibial posterior, que vai ser muito parecida também, só que um pouquinho mais baixa que a dor da tendinopatia do músculo plantar. Se é uma neuropatia do nervo sural, do nervo tibial, que pode se apresentar aqui lateralmente ao tendão calcâneo, muitas vezes pode se apresentar também de uma forma que se confunde com uma fascite plantar, né, uma fasciopatia, ou se é aqui, que é muito importante para esse nosso caso de hoje, uma peritendinite ou uma ruptura parcial do tendão, ou ainda uma contratura muscular, né, uma dor, sintoma muscular do sólio, que também se confunde muitas vezes com uma tendinopatia. Lembrando que o sólio se insere no tendão calcâneo a mais ou menos 6 a 8 centímetros, geralmente 8 centímetros, da inserção do tendão no calcâneo, enquanto os gastrocnêmios estão lá a 15, 20, 25 centímetros. Bom, já foi bastante coisa, né? Mas esse foi só o primeiro princípio. O segundo princípio, monitoramento regular, e eu vou passar rápido por isso aqui, tá? Lembrando da fisiologia que depois nós vamos abordar em outras discussões. Quando o tendão é submetido a poucas cargas ou cargas muito baixas, eles passa por uma adaptação ruim, uma má adaptação, né? Uma mal adaptação, uma resposta de adaptação ruim a pouco estímulo. Quando você tem um estímulo excessivo, o tendão passa também a ter uma adaptação ruim e perder qualidade tendínea. E quando você tem uma adaptação, um estímulo ideal, que fica entre 3 e 6 a 8% de deformação gerada pela contração muscular, e não se preocupe em decorar isso, porque muito em breve, daqui a 2 ou 3 semanas, a gente vai discutir esse assunto, tá? Quando você passa o tendão, submete o tendão a deformações entre 3 e 8%, mais ou menos, de forma cíclica, ele se adapta, se tornando capaz de tolerar mais cargas. Então, o tendão está o tempo todo sendo modificado em relação à sua capacidade de tolerar cargas. Ora ele tolera mais carga, ora ele tolera menos carga. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente muito de perto, porque a gente tem que fazer adaptações nas cargas de treinamento constantemente, não é uma vez a cada 3 ou 4 semanas, a gente tem que fazer adaptações constantes. Além disso, toda vez que a gente faz um estímulo, submete o tendão a um estímulo, a gente tem um aumento tanto da síntese quanto da degradação de colágeno tendíneo simultaneamente, imediatamente após um exercício. Isso é chamado de turnover de colágeno tendíneo pós-exercício. Só que imediatamente depois, a degradação é maior do que a síntese. Então a gente tem uma degradação líquida de colágeno. Isso significa que imediatamente após o exercício, nas 24, às vezes até 36 horas, às vezes até um pouquinho mais, tá, gente? Imediatamente após, você perde qualidade do tendão e deve respeitar o descanso desse tendão para que somente depois dessas 36, 48 horas o tendão realmente se adapte e se torne capaz de tolerar mais carga. Então, somente depois desse período inicial que o tendão começa a realmente melhorar. Então, não esperem uma melhora dos sintomas com um exercício
e pronto, tá? E especialmente nos primeiros dias pós-exercício. É tolerável na reabilitação de um tendão a dor até piorar um pouquinho ali, 2 pontos na escala de dor, contanto que não passe ali de 4, de 10, né? Então, a gente tem que lembrar desse princípio muito similar ao princípio da supercompensação do treinamento, o pessoal da educação física está mais familiar com isso, né? Em que a gente tem que ter um estímulo suficiente para gerar adaptação, suficiente para que, após o exercício, a gente perca a capacidade de fazer força, ou capacidade de exercício, propriamente dito, né? Mas que depois de algumas horas, alguns dias, a gente seja capaz de fazer muito mais. E se a gente der um estímulo forte demais, a gente só perde capacidade. E isso se torna contínuo e somatório ao longo do tempo. Então, se a gente faz um estímulo sobre o tecido e esse tecido perde qualidade em seguida e a gente não espera o momento ideal aqui na frente para dar outro estímulo, a gente dá o estímulo cedo demais ou pesado demais, a gente começa a só perder qualidade tecidual, ou qualidade ou capacidade física. Então a gente tem sim que fazer um monitoramento regular para acompanhar esse paciente e dar os estímulos adequados, na dose adequada, né? Nem forte demais, nem fraco demais, que não gera adaptação, e no tempo certo. E a gente só consegue fazer isso ficando próximo ao paciente, conversando com o paciente constantemente. E por último, a gente tem que ser capaz de intervir na rotina do paciente por diversos motivos. Por exemplo, nas tendinopatias insercionais, lembrando, a gente está falando de tendinopatia do tendão calcâneo, tá, gente? Nas tendinopatias insercionais, ou nas entosopatias musculoesqueléticas, tá? Eu falo isso porque muitas delas são de origem reumatológica, mas nas musculoesqueléticas, esses pacientes corriqueiramente, muito comumente, apresentam mais dorsiflexão, então mais angulação de dorsiflexão, mais amplitude de movimento de dorsiflexão. Eles não têm um déficit de mobilidade, como muita gente diz por aí. Pelo contrário, geralmente essas pessoas têm bastante liberdade de movimento no tornozelo para dorsiflexão. Isso não é minha opinião, isso é ciência, tá? A Terra é redonda. E justamente esse é um dos grandes problemas, porque um dos mecanismos de lesão, um dos principais mecanismos de lesão da tendinopatia insercional do tendão calcâneo é o aumento das forças compressivas do tendão contra o osso calcâneo. Então, às vezes, a pessoa simplesmente tem muita liberdade de movimento, tem muita amplitude de movimento, outras delas têm deformidades, proeminências ósseas no tendão calcâneo, que aumentam essa força compressiva. Então, por favor, não vamos ficar alongando essas pessoas, pelo amor de Deus. Outra aula, depois a gente fala sobre alongamento, tá? Em outro momento. Então, a gente tem aqui que quanto mais dorsiflexão, maiores são as forças compressivas sobre o tendão. Nesse estudo aqui, os autores fizeram uma elastografia por ondas de cisalhamento, né? É um exame com ultrassonografia, que foi o que eu defendi no meu mestrado, em que a gente mede a dureza, a rigidez do tecido, e usa essa expressão mesmo, dureza, tá? A rigidez do tecido pela velocidade de condução de uma onda multidirecional, uma onda sonora multidirecional, quão rápido essa onda se locomove pelo tecido. Então, quanto mais rápido a onda se locomove, se desloca, mais rígido é o tecido, quanto mais devagar, menos rígido é o tecido. E quando a gente faz esse exame com o paciente em posição de flexão plantar, a gente tem pouca dureza, e conforme a gente vai aumentando, olha aqui o joelho estendido em flexão plantar, o joelho estendido em posição neutra, o joelho flexionado, e a gente vai aumentando a rigidez desse tecido. Então, quanto mais flexionado o joelho em cadeia cinética fechada, a gente aumenta a dorsiflexão e aumenta a rigidez, as forças compressivas e de cisalhamento sobre o tendão calcâneo. E outra forma de comprovar isso é que justamente esses pacientes são muito beneficiados pela elevação do calcanhar no dia a dia. Isso aqui é um estudo em que os autores fizeram uma única intervenção. Eles colocaram uma elevação do calcanhar de 20 milímetros no calçado dessas pessoas e mediram a satisfação das pessoas com sua função, sua dor, sua condição de saúde. E ao longo do tempo, as pessoas atingiram um índice de satisfação altíssimo, de nota 10 após, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, 10 semanas.
E como nós dissemos, nós temos que monitorar esses pacientes o tempo inteiro e ser capazes de interferir na rotina do paciente, porque a gente tem que controlar o que acontece aqui. Você dá um estímulo aqui no paciente e o paciente cai de capacidade de tolerância de carga para depois melhorar, a gente tem que controlar o que acontece aqui, que tipo de calçado que esse paciente usa no dia a dia, se ele está usando ou não uma elevação do calcanhar, porque tudo isso vai ser determinante para a recuperação do paciente para que ele chegue aqui pronto para o próximo estímulo. Dito isso, 25 minutos de vídeo, 23 mesmo falando do caso, vamos ao caso clínico, que aqui é jogo rápido. Paciente do sexo masculino, 49 anos de idade, 1,87 m de altura, 92 kg, já tinha corrido múltiplas meia-maratonas no passado, incontáveis, havia corrido maratonas, 42 km, nos anos de 2010 e 2015, duas maratonas previamente, então era um corredor experiente, mas que não treinava corrida mais. Desde essa última maratona aqui em 2015, ele ficou meio ressaqueado de provas longas e passou a fazer só corridas ocasionais de no máximo 10 quilômetros. Ele entrou em contato comigo, depois ele voltou a correr, voltou a treinar corrida em agosto de 2013, porque estava buscando algum compromisso com a atividade física, estava só fazendo musculação e correndo ocasionalmente, então passou a treinar novamente em agosto de 2023. E ele foi avaliado por mim em 15 de março de 2024, com a queixa de dor no corpo do tendão calcâneo há 2 semanas. Então, início bem precoce, A gente pegou o paciente bem precoce. Aqui é um vídeo real dele, tá? Ele me autorizou a utilizar esse vídeo. Ele apontando para mim a região do tendão em que ele sentia dor. Então, você vê que ele sentia dor ao longo de todo o corpo do tendão, numa região grande, certo? E não apontava nada daqui para baixo. Eu conversei com ele e o meu maior erro foi que, nessa época aqui, eu estava no auge do meu mestrado, fazendo coleta de dados, cursando disciplina, atendendo os pacientes, fazendo um monte de coisa, e ele era um paciente antigo, que eu já tinha tratado de diversos outros problemas. Eu tinha muita confiança nele, ele muita confiança em mim, eu tinha liberdade com ele, então acabou que eu não fiz uma boa avaliação. Eu falei, cara, deixa eu falar com você aqui rapidão, só para entender o que está acontecendo, porque eu estou sem tempo para te atender logo, então deixa eu já ir te orientando logo. E foi meio que numa conversa dessa, por telefone, fazendo vídeo, já comecei a orientar ele. Orientá-lo, perdão pelo português aí, Eu sou meio nerd mesmo. Em 16 de abril, então lembrando, avaliei em 15 de março de 2024. Dia 16 de abril, nós passamos a reintrodução às caminhadas, então passamos aí de 15 de março a 16 de abril, um mês aí, fazendo progressão de redução de carga de corrida, tiramos a corrida, passamos pelo período de baixar a irritabilidade do tecido, exercícios progressivos, passamos pelo isométrico, excêntrico, heavy slow, pliometria rapidinho e já começamos a reintrodução às caminhadas dia 16 de abril, enquanto nós progredíamos com treinamento de força. Dia 30 de abril, reintrodução às corridas. Dia 13 de junho de 2024, após uma corrida de 40 minutos, ele falou, hoje cedo corri esse treino, durante, eu tenho essa mensagem, durante, só em alguns momentos eu senti o tendão ou calcanhar, nível 1 de dor, e no momento não estou sentindo mais nada. Isso era à noite, depois de ter corrido de manhã, E desde então eu não tive mais notícias desse paciente. Para mim, era caso resolvido. Em 6 de fevereiro de 2025, ele foi reavaliado por mim. Por que ele foi reavaliado? Ele entrou em contato comigo, e isso aqui é muito importante. Me ligou e falou, Pedrão, tô com um problema, cara. Lembra aquela minha dor do tendão? Aí eu, sim, zerou, Você tava correndo 40 minutos já, e ele falou, pois é, não zerou. A última vez que eu falei contigo, no dia seguinte, voltou a doer, e aí eu me cansei, desisti e falei, não vou correr mais nada não, deixa quieto, e vou tocar minha vida aqui, daqui a pouco isso melhora. Só que não melhorou. Após a evolução, 2024, em junho, ele teve uma piora significativa do quadro após a progressão dos treinos que nós passamos. Em agosto, ele fez um exame de imagem, fez terapia por ondas de choque e fisioterapia. E depois disso aqui, fisioterapia em um outro serviço, E depois disso aqui, especialmente depois da terapia por ondas de choque, ele relatou uma grande piora do quadro clínico associada ao trabalho da fisioterapia. Esse aqui foi o exame de imagem da época. E aí, nesse exame de imagem, a gente observa algumas coisas. A gente observa um espessamento do corpo do tendão propriamente dito, que foi o que eu interpretei que fosse naquela época, não tinha um exame de imagem, não era necessário. Eu julguei que não fosse necessário,
Olha aqui, a gente tinha um espessamento do corpo do tendão, eu entendi que era uma tendinopatia do corpo do tendão. Mas a gente tem aqui, ó, branquinho ao redor do tendão, bem evidente um comprometimento do peritendão, dos dois lados, anterior e posterior. Então a gente tinha uma peritendinite associada a uma tendinopatia do corpo do tendão, e a gente vê aqui embaixo que ele tem sim entesófitos já indicando um aumento das forças compressivas. A gente pode ver aqui, ó, que o calcânio também aqui em cima toca no tendão de Aquiles, no tendão calcâneo. E um leve edema no coxinha de pouso de Keiger também. Então lá atrás eu interpretei que era apenas uma tendinopatia do corpo do tendão. Não sabemos se lá atrás ele tinha realmente tudo isso, ou se não foi uma piora posterior ao nosso trabalho. Mas um ano depois, quase, né? Ou vamos colocar aí, sei lá, uns 8 meses depois, de junho a fevereiro, ele já apresentou outras características. Já falamos disso aqui, a evolução após alta, né? Em junho ele teve a piora, em agosto, exame de imagem e piorou muito mais com a terapia por ondas de choque. Em fevereiro de 2025, na nova avaliação que nós fizemos, ele tinha um score VISA-A de 53, que é um score baixo, se queixava de fortes queimações no tendão ao passar muito tempo parado, o que não existia naquela época, e isso aqui é um indício muito forte de um comprometimento do peritendão. Se vocês ouvirem sensação de queimação e sensação de rangido no tendão, podem suspeitar de comprometimento do peritendão, e piora do quadro doloroso ao passear com o cachorro e após pedalar. Nós fizemos uma nova abordagem aqui em fevereiro de 2025, né? Perdão, isso aqui é porque em junho de 2024 ele tinha a piora do quadro com o cachorro após pedalar, já tinha isso lá atrás, e ele me informou o que eu não sabia na época e que a importância de avaliar bem e monitorar o paciente bem é que ele fazia 40 minutos de caminhada uma vez ao dia usando chinelo havaianas. Então nós temos um aumento da dorsiflexão pelo tensionamento do chinelo havaiana. Depois que eu colocava carga nele, que a gente precisava disso aqui, eu dava o estímulo do treinamento de força e o estímulo da corrida, e nesse período aqui, o que ele fazia? Andava de chinelo havaianas com o cachorro por 40 minutos. Quando eu precisava de descanso para ele entrar na síntese líquida de colágeno no tendíneo, ele dava outra porrada e acabava entrando nesse ciclo aqui de perda de qualidade tecidual, perda de capacidade física. Então essa é a história do chinelo havaianas e do cachorro, como que eles estragaram a minha vida. Mas não acabamos a história ainda. O que nós fizemos nessa nova abordagem? Nós ajustamos o taco, porque ele pedalava, né, clipado numa mountain bike, nós ajustamos o taco da sapatilha dele para que ele ficasse um pouquinho mais posterior, não tanto na ponta do pé, e isso diminuiria as cargas, a demanda da panturrilha dele durante o pedal, para que ele pudesse continuar pedalando durante o nosso tratamento. E mantivemos o paciente treinando apenas em zona 2, zona 1, zona 2, sem entrar em zona 3, para manter um trabalho mais de metabolismo oxidativo aeróbico, né? Nessa nova abordagem, nós fizemos 10 semanas de progressão no início com bastante laser, mobilização de tecidos moles para promover deslizamento entre os tecidos, especialmente para a abordagem sobre o peritendão. Lembrando que o peritendão, a sua função é promover deslizamento e estrutura para o tendão calcâneo por meio da produção e liberação de muita hialuronona. Então, a função do peritendão é lubrificar e promover deslizamento tecidual. Então a gente usou aqui bastante terapia manual, muitas intervenções que por aí chamam de miofaciais, né, para promover o deslizamento entre os tecidos. Então muitas intervenções manuais associadas a movimentos propriamente ditos. Iniciamos com exercícios isométricos de força para promover um pouquinho mais de analgesia e ter as primeiras cargas para remodelamento do corpo do tendão. Evoluímos para exercícios excêntricos, progredimos peso propriamente dito, carga de treinamento, e progredimos para o heavy slow. Depois progredimos para potência e pliometria.
E ao final dessas 10 semanas, temos a mensagem dele falando: tá tranquilo, raramente sinto dor, sábado e hoje fiz os exercícios, durante o exercício eu sinto um leve desconforto, mas depois não sinto mais nada. Então ele já está correndo, voltou a correr, vida normal entre aspas, porque esses pacientes com tendinopatia crônica, eles têm como seu elo fraco a tendinopatia prévia, lembrando no princípio da busca por prevenção de lesões, que prevenir, evitar que aconteça é impossível, mas a gente tenta minimizar os riscos. O maior fator de risco para que uma lesão aconteça é que ela já tenha acontecido antes. Então, esses pacientes com tendinopatia, especialmente essas que perduraram por tanto tempo, eles têm uma fragilidade nessa região e permanecem com essa fragilidade por algum tempo, alguns anos. E lembrando, a grande moral da história é que a pior forma de falhar não é cometer um erro qualquer, é falhar justamente porque você ignorou aquilo que sabia ser o certo, aqueles que eram os seus princípios, que você batia no peito e tirava onda por pregar tudo aquilo e você falhou. Somos todos um pouco hipócritas. Fim da história. Muito obrigado pela participação de todos. Peço desculpas pela duração aí, 36 minutos de vídeo, vocês podem assistir parcialmente, colocar no carro aí. Um beijo e, por favor, mandem muitas críticas. As críticas são construtivas, são muito bem-vindas. Preciso do feedback de todos. Boa semana, pessoal.